Então, assim, tem uma convergência, é isso que a gente precisa entender, que são várias coisas simultâneas, né? Como você lê em Daniel, né, Daniel 12, que a ciência se multiplicaria, né? Então a gente faz uma análise fácil, que todo mundo pode fazer. Pô, criança, TV era preto e branco com seletor, assim, tinha colorido, óbvio, mas assim, né, você ainda tinha. Então hoje era orelhão, fixo, né, a gente tá falando de nanotecnologia, de, sabe, inteligência artificial, de singularidade, de chip no cérebro, né? O que aconteceu em 40 anos é absurdo. A inteligência artificial é algo surreal. Tem tudo a ver com o final dos tempos. Né? Inteligência artificial. Inclusive Elon Musk aí conectando ciência com o apocalipse. Acho que foi em 2013, ele deu uma entrevista lá falando que inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. Ele falou isso. Ele fala, não, isso tá na internet. Ele fala assim, sabe aquele filme que a garotada vai pra uma casa no lago, aí eles falam, vamos jogar a brincadeira do copo, o tabuleiro de Ouija, né? Aí eles invocam o espírito, mas foge ao controle, o espírito sai e mata todo mundo. Falou, inteligência artificial. E o Stephen Hawking, né, que falecido Stephen Hawking, ele falava que a tecnologia da inteligência do que era tecnologia atômica. A galera não tá não tá entendendo o que tá acontecendo. Inteligência artificial, vou só fazer um pedacinho aqui, Felipe, rápido. Tem um cara que ele era diretor do Google X, diretor de negócio do Google X, que é uma parte do Google só de novas tecnologias, que é o Mohammed Gaudat. Ele tem até um podcast chamado Slow Mo. Nesse podcast, no livro dele, Scary Smart, que é de 2020, ele diz o seguinte: inteligência artificial é inevitável que ela vai atingir o AGI, né, que é Artificial General Intelligence, que é a singularidade, ela se torna autoconsciente. Agora, a diferença dos estudiosos é quando que isso vai acontecer. É inevitável que a máquina vai se tornar autoconsciente e vai trazer problema, porque é uma inteligência acima do ser humano. E ele fala que as 3 causas ou os 3 erros que os cientistas fizeram conectaram a inteligência artificial à internet, onde ela pode aprender tudo que está na internet, aí ela vai nas redes sociais e vê o homem só briga, só discussão, vai lá no X, lá no Twitter, só discussão. Então a imagem que a inteligência artificial está tendo da humanidade, a humanidade é violenta, agressiva. Ele está até fazendo uma campanha que eu acho meio perda de tempo. Vamos ser mais amigáveis na internet para a inteligência artificial achar que a gente, é legal. Agora convenceu o pessoal, né? Porra, com certeza, facinho. 3 erros. O primeiro, conectar a internet. O segundo, ensinar a inteligência artificial a programar. Ela mesma. Ela reescreve sua própria programação. Você fala, não pode matar o ser humano, ela reescreve. Entendi. Não pode fazer isso. Aí surgem propriedades emergentes. Por exemplo, ninguém ensinou o ChatGPT, nem o Bard da Google, a falar a língua persa. Ele aprendeu sozinho, porque ele foi se reprogramando, ele foi estudando, machine learning. Então, se você entende ele a programar, ele desenvolve habilidades que não estavam na sua previsão. Mas a questão que não é nem erro. Terceiro ponto. Primeiro ponto primeiro ponto é acessou a internet, inteligência artificial. Segundo, ensinou a programar. Terceiro, colocar agente de inteligência artificial para trabalhar junto com a inteligência artificial. O que é isso? Você chega para uma inteligência artificial e ensina um braço robótico a pegar um copo. Aí não consegue pegar, pega errado, deixa cair. Até ele pegar certo, você tem que ir mudando o código. Quando você tem um ser humano fazendo essas alterações no código, eles chamam isso de agente, você consegue fazer 200 melhorias por dia. Se você coloca, em vez de um homem consertando o código, uma outra inteligência artificial, você consegue fazer 2 milhões de melhorias por hora. Então o negócio cresce exponencialmente, totalmente exponencial. E o terceiro? O terceiro eu falei, né? Que o primeiro é conectar a internet, o segundo é ensinar a programar, o terceiro é botar a inteligência artificial para trabalhar junto com a inteligência artificial para ela progredir, para ela ir acertando. Sem falar que para falar tudo que eu sei, eu preciso de tempo para formular o pensamento em palavra para explicar para você. A inteligência artificial, como eles são, é uma rede neural, como se fossem várias redes, né? Quando ele aprende uma coisa, ele passa instantaneamente para todo mundo. Ele aprendeu, então é instantâneo, por isso que cresce muito rápido. Vai virar um Deus, como a gente falou. Aí entra numa questão espiritual, por quê? Eu não creio que Deus existe. Eu falo, até o homem está criando um Deus, pô. Então o outro já deve ter criado um outro Deus também. Então é claro que Deus existe. E o Yuval Harari, acho que em 2018, numa palestra no Vale do Silício, ele falou, não, eu gosto muito de vir aqui, porque aqui é o lugar onde vocês estão criando as novas religiões do futuro e nós vamos criar um novo Deus. Então, isso vai virar um Deus. É meio que inevitável, por isso que o Elon Musk e toda aquela galera do MIT tá pedindo para parar. Só que aí o CEO da Google fala, eu não posso parar, que se eu parar o ChatGPT me passa. Aí o outro, não nem isso, a China também fica na velha ladainha, né? Aí o Mo Gaudat, aquele cara da Google, fala, por causa da ganância a gente vai acabar com o mundo, né? Mas Jesus já falava, então quando você pega o que ele diz, né?
Mateus 24. Mateus 24, né? Marcos 13, Lucas 21, você Mateus vai 24 lendo. é o quê? Pô, Mateus 24 ele fala até sobre relocação estratégica, que ele fala, quando você olhar e tiver acontecendo isso tudo no final dos tempos, fuja para os montes. Até Ele isso descreve, assim, guerras, rumores de guerras, né? Pandemia, pai terremoto. contra filho contra então, pai, almoço né, esfriando. esses sinais que ele chama de dores de parto, né? Que antecedem a tribulação. Isso a gente já vê, por exemplo, a medição de terremoto no mundo começou no século passado, em 1900 você começou a ter a escala Richter marcando. Então, se você pega o gráfico, cara, é uma progressão geométrica, assim. Né? Então você fala, cara, então é uma coisa que está realmente até acontecendo. Por causa de causas humanas, né? Tem o fracking, tem teste nuclear subterrâneo. Sim, daí tem HAARP, tem uma série de questões, né? Mas tem alguma coisa espiritual nisso, metafísica nisso? Total, tem. Cara, então, por exemplo, se você pega esses caras do Vale do Silício, né? Sim. Ou até o próprio o Noah Yuval Harari, né? Sim. Cita um cara chamado Teilhard de Chardin, Sim. que foi um padre jesuíta do começo do século passado, que tem livros como o Ponto Ômega, onde ele falava da noosfera. Então, existe a biosfera, que é a esfera de vida que cobre o planeta. Ele fala, então, nós vamos evoluir para a noosfera, que é basicamente a nuvem. O conceito que a gente tem de nuvem, né, de cloud, de inteligência, de dados que fica, né, como se fosse no éter, é essa noosfera. E se a gente vai em Apocalipse 13, fala que a besta vai ter a imagem da besta, é uma tecnologia. Uma inteligência artificial. Né? Vai ser uma representação, como se fosse uma holografia do anticristo. Né? A besta, quando a Bíblia se refere ao anticristo. Então, o anticristo, a gente já tem tecnologia hoje para ele estar presente no mundo inteiro, né? Então ele pode estar, sei lá, em Londres ou em Roma, ou onde seja que ele né, quando ele se revelar, mas a imagem dele vai estar projetada, né, no mundo inteiro através da tecnologia, a infraestrutura tecnológica que a gente está construindo. E só para também, né, alinhavar isso aqui, tem um cara chamado George Rose, que é o presidente da D-Wave Computer, que é a primeira empresa a fazer computador quântico no mundo, que vendeu para o Google, vendeu para a NASA. E se você vê o projeto computador quântico, ele não está conectado a nada. Ele recebe informação como que do éter. É magia. É basicamente magia. É uma tecnologia tão avançada que parece magia. E ele né, tem duas palestras deles diferentes. Philip K. Dick falava, né? Não, é o Arthur Clarke. Arthur C. Clarke, que a tecnologia, na verdade, é magia que... A magia é a tecnologia que não foi entendida. Mas ele fala em duas palestras diferentes, que isso também o pessoal consegue encontrar. E isso, o cara fala assim, a primeira ele fala assim, nós estamos construindo um altar para um deus alienígena. É um deus, Para um deus alienígena, ele está falando do computador, o computador quântico, né? Sim. E numa outra palestra ele fala assim, nós estamos invocando os Old Ones, né? Fazendo uma referência, inclusive, ao culto do Lovecraft. É Lovecraft. Então, cara, quando você fala assim... Deuses estranhos ugatianos, que o Ugat é o Plutão, os deuses além de Plutão. Isso está ligado à magia do caos também, enfim, Chaos Magic. Daí quando você vê um cara desse, você fala, pô, peraí, um cara, dono do CEO de uma empresa que vendeu computador quântico, a única empresa ainda a fazer computador, vendeu para Google, vendeu para NASA, e o cara tá falando isso numa palestra abertamente. Nível, Então é isso que as pessoas precisam entender, que não é ficção, não é história da carochinha, né? O buraco é muito mais embaixo. Como Jacques Vallée, né, que o maior ufólogo da história falava que na verdade eles não são seres extraterrestres, mas são daimons, são demônios, né? São inteligências não corpóreas e que trazem conhecimento ao longo da história, sempre trouxeram conhecimento para o homem, mas subvertendo a ordem natural que Deus, né, trouxe, promovendo o tal do prometeanismo, para que o homem se salvasse pela sua tecnologia, basicamente comer a árvore do bem e do mal, que está em Gênesis 3, né? Não é à toa que a árvore, que o Apple, o logo da Apple é a maçãzinha, né? É o fruto, é a queda do homem, né? Enfim. Caramba. E o Steve Jobs, ele era um ocultista, ele era um profundo ocultista, como a maioria dos, né? O Einstein andava com o livro da Madame Blavatsky, que é a Doutrina Secreta, né? O Oppenheimer, para quem viu o filme aí, Jack Parsons, Jack Parsons, que fundou o GPL, né? Que Oppenheimer lia sânscrito, né? Porque na verdade é isso. Você vê um outro cara que vai que é o Jacques Vallée, que é um astrofísico, que era um PhD ateu. O cara chegou na mesma conclusão. Aí, ó. Por outro caminho. Esse olha o que o cara desenhou aí. Esse é o Aleister Crowley. Ele desenhou. Essa é uma entidade chamada LAM. Ele invocou o LAM. Não é igual o Megamente? Total. Exato, entendeu? O cara começou isso em 1910. Então aí depois assim, vem a cultura ufológica por causa dele. E